Bom dia, meu nome é Ricardo Azevedo, professora Tatiane, professora Silvia e todos os alunos da Escola Jatobazinho. Eu estou muito contente de poder mandar essa mensagem. A gente tinha combinado eu ir aí, né? Antes da pandemia. Acabou não dando nada certo, agora estou num momento meio adoentado, não estou podendo viajar. Então, estou mandando essa mensagem para vocês, tá? Queria que vocês soubessem que eu fiquei muito orgulhoso de saber que vocês leram meus livros. Vi algumas imagens que a professora Tatiane me mandou, né? Fotografias bárbaras. Poxa, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Aí eu gostaria muito de ver essa casa do meu avô. Eu que nunca fui na casa do meu avô, porque eu não conheci meus avós. Eles morreram antes de eu nascer. Então ia ser uma maravilha poder ir aí e conhecer finalmente a casa do meu avô, mas não deu. Então eu resolvi fazer o seguinte, bom, primeiro eu preciso dizer que eu estou muito contente, tá, pelo trabalho que vocês fizeram com os meus livros, tá? E, sei lá, é muito gratificante para mim, tá? Então eu queria mandar um beijo grande para todos vocês e dar meus parabéns, tá? E como eu recebi algumas perguntas de vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pequenos vídeos com a resposta de cada um para o arquivo não ficar muito pesado, tá bom? Então é isso, logo eu já vou responder alguma pergunta aqui e depois a gente se fala mais no final, tá bom? Um beijo muito grande, eu estou muito contente, queria que vocês soubessem disso e gostaria muito de estar aí. Quem sabe um dia ainda vou aí visitar vocês pessoalmente, tá bom? Tudo de bom. Ricardo Azevedo, que dia você nasceu? Bem, eu queria dizer que eu nasci em 1949, eu tenho 72 anos, tá? Nasci em outubro. O livro Contos de Enganar a Morte, o senhor inventou ou o senhor escutou? Esses contos são populares, eu não inventei, tá? Esses contos são contados pelo Brasil inteiro e então eu preciso já explicar uma coisa para vocês. Eu tenho dois trabalhos assim, né? Um trabalho de livros que eu inventei inteiramente, por exemplo, A Casa do Meu Avô, Um Homem no Sótão, O Sábio ao Contrário, vários livros assim que eu inventei tudo, tá? E eu fiz uma pesquisa de contos populares, uma grande pesquisa, fiz isso durante anos. Então, contos de enganar a morte, contos de bichos do mato, contos de adivinhação. Isso é uma pesquisa que eu fiz, esses contos, ninguém sabe quem inventou. Eles são contados de boca em boca. Se vocês forem na sua casa perguntar para os seus avós, por exemplo, eles vão saber contar histórias que eles ouviram quando eram crianças. Essas histórias ninguém sabe quem inventou. São histórias populares. Então é isso. Esses meus livros são dois tipos, tá? Uns inventados por mim inteiramente e outros de uma pesquisa, fruto de uma pesquisa que eu fiz durante anos, tá bom? Ricardo, quem ensinou a produzir todo esse livro? Ricardo Azevedo, por que você gosta de escrever tanto livro? O senhor se inspirou em alguma coisa ou em alguma pessoa para o senhor ser escritor? Nessa terceira mensagem, né, eu vou falar a respeito de inspiração. Eu não gosto dessa palavra. Parece que o cara está andando na rua assim, de repente, põe... Pronto, ele tem uma ideia, senta no computador, escreve e está tudo pronto. Não é nada disso. Né? Na verdade, eu gosto de inventar histórias, primeiro. Adoro fazer isso. Tá? Então, eu tenho ideias, eu anoto essas ideias, eu leio o jornal, vejo uma notícia que tem uma coisa que pode me interessar, leio um livro e, de repente, aquele livro me dá uma ideia de uma coisa. Eu vou anotando, vou criando, aí mais ou menos eu invento as histórias. É muito trabalhoso o trabalho que eu faço, né? O trabalho do escritor é trabalhoso e todo o trabalho dá trabalho. Senão não era trabalho, né? Então, você tem uma boa ideia, mas se você não trabalhar em cima, ela não dá em nada. Se você tiver uma mais ou menos ideia, uma ideia razoável, mas você trabalhar muito em cima dela, é capaz de ficar um trabalho maravilhoso. Então, eu acredito muito no trabalho. Eu acho que todos nós, eu e vocês, temos ideias. Agora, o problema é como transformar essas ideias num bom trabalho. Tá bom? Sua infância inspirou você a fazer seus livros? Se a minha infância ajudou a fazer meus livros? Sim, claro.
as lembranças que eu tenho da infância, as brincadeiras que eu fiz, as brincadeiras com meus irmãos, com meus primos, os meus medos, tudo isso entra na minha imaginação. Não é que eu vou contar a minha vida, veja bem, eu vou inventar, porque a função do escritor é inventar, não é? Senão eu seria um jornalista. Eu vou contar exatamente o que aconteceu. Não, eu posso inventar a partir da minha experiência, tá? Então, é claro que tudo entra no meu livro, né? Inclusive as minhas lembranças da infância e lembranças como adulto também. Eu queria saber qual é o livro preferido do senhor? De Miguel de Cervantes, chama-se Dom Quixote. Dom Quixote, As Aventuras do Fidalgo, Dom Quixote, sei lá. É um livro de 2 volumes, escrito em 1600 e tanto. Quando eu li esse livro já com 20 e tantos anos. Eu pensei comigo assim, caramba, o que é a literatura? Onde a literatura pode chegar? Que é uma coisa extraordinária. Eu ficava pensando assim, como uma cabeça só conseguiu fazer esses livros. Tá? Eu não gostei do livro de Enganar a Morte. Você mesmo já enganou a morte? Claro. Não só eu, vocês também, todos nós. Por exemplo, se vocês estão andando aí no Pantanal e vão andar perto do rio, vocês têm que tomar cuidado. De repente pode ter um jacaré, pode ter não sei o quê. Esse cuidado com a vida é enganar a morte. Se eu vou atravessar uma rua e não olho para os lados, e atravesso como se eu tivesse de olhos fechados, eu vou levar uma trombada, vou ser atropelado. Então, o cuidado com a vida é o enganar a morte. A morte está aí sempre o tempo todo, ela pode nos pegar. Então, nós temos que, a nossa obrigação é cuidar da vida. A gente ter uma vida boa, uma vida feliz e uma vida longa. Tá? Eu vejo assim, pelo menos. Né? Ricardo Azevedo, você gosta ainda de soltar pipa ou não? Ou andar de bicicleta ou brincar com bolinha de gude? Ricardo Azevedo, você gostava de brincar quando era criança? Ricardo Azevedo, você sabe jogar bola? Se eu gosto de soltar pipa e jogar bola, eu joguei muita bola na minha vida, durante mais de 30 anos, já adulto. Até joguei com meu próprio filho, que na época tinha uns 15 anos, assim, ele jogou com a gente. Mas hoje não, né? Eu não gosto de soltar pipa e mesmo jogar bola não dá mais para mim, porque eu estou até com problema no menisco. Um dos problemas que eu estou enfrentando aqui é uma contusão no menisco, né? Então é isso, lógico, eu gosto de fazer, eu gosto do meu trabalho. Digamos assim, a maior diversão que eu tenho é o meu próprio trabalho. É eu poder escrever, eu poder inventar histórias e eu poder desenhar. Eu não falei de desenho aqui, mas eu sou um escritor e um desenhista. Para mim, desenhar é tão importante quanto escrever. Eu adoro desenhar e digo mais, tem coisas que eu só consigo dizer através do desenho e outras coisas que eu só consigo dizer através do texto. Aí é que tá. Essa vai ser minha última mensagem, que eu não quero também cansar vocês, tá? Eu queria que vocês soubessem o seguinte: leiam muito, leiam sempre que puderem, tá? Na verdade, veja bem, quando a gente lê, a gente imagina uma situação, porque está escrito ali, né? A gente imagina. E ao imaginar, a gente aprende a soltar a imaginação. Porque, por exemplo, o mesmo livro lido por diferentes pessoas, cada uma vai imaginar uma situação um pouco diferente, porque ela vai imaginar do seu jeito. Então, vocês estão na escola para aprender a pensar e para aprender a soltar a imaginação. Para que isso? Para um dia, quando vocês forem adultos, vocês poderem ter ideias que eu não tive, que a minha geração não teve. Ideias novas, para trazer novas ideias para o mundo. É muito importante isso. Então, vocês estão na escola, veja bem, para ter ideias para melhorar a sua própria vida como pessoas, mas também para melhorar o mundo que vocês estão. Ter ideias novas que nunca ninguém teve e que, de repente, pode melhorar o mundo que vocês vivem. Tá? Para isso é que vocês estão na escola e para isso que a gente vem ao mundo, na verdade. A gente vem ao mundo para trazer ideias que ninguém teve, que senão, se for para vir ao mundo para ter ideia que todo mundo já teve, não adianta. É uma perda de tempo. Então é isso, eu quero desejar muito boa sorte a todos aí, tá? E cuidem-se e leiam muito, muito, muito. E mais uma vez eu repito, eu gostaria muito de poder um dia visitar vocês aí pessoalmente, tá bom? Tudo de bom mesmo.